da sua obra vou cantar. Quem Ele é? Meu Salvador. Amém? Abram as Bíblias de vocês comigo em Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Eu meditei um pouco essa semana sobre o que falar a respeito no final do ano. Talvez uma mensagem sobre esperança, sobre prosperidade, sobre sonhos. Mas o Evangelho nos desafia de tantas maneiras que nessa noite eu quero falar com vocês sobre algo que nós realmente precisamos para 2023, que é viver de uma forma nova, de uma forma sábia, uma forma diferente da maneira do mundo. Então, Efésios 5, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aí, irmãos. Vamos orar? Deus, obrigado por nos trazer aqui nessa noite. Obrigado por nos fazermos estarmos aqui de tantos outros lugares que poderíamos estar. Obrigado por ter nos alcançado com a Tua graça e com o Teu amor, nos envolvido nas Tuas cordas, nos Seus laços de amor e transformado a nossa vida por completo por meio do Evangelho, a ponto de hoje estarmos aqui na Tua casa, na igreja e não em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, Deus. Ainda há tempo de o Senhor falar conosco nesse ano de 2022. Então fala conosco agora por meio da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a olharmos para o ano que se inicia de uma maneira sábia, para vivermos de uma forma nova e sábia nesse ano que se inicia, Deus. Faz essas coisas para a glória do Teu nome e para o nosso bem, Jesus. É o que nós te pedimos. Obrigado. Amém, Deus. Tardelli, você pode me trazer uma água, por favor? Para aproveitar que está em pé. Irmãos, fim de ano, e nós, como bons seres humanos e brasileiros que somos, fazemos o quê? Resoluções de fim de ano, né? Perder peso, ganhar um aumento no trabalho, enfim, resoluções e mais resoluções. As famosas resoluções e promessas de ano novo, que já no segundo dia do ano a gente já começa a abandonar elas, né? Que nós fazemos elas no calor do momento e nós abandonamos elas tão rápido quanto as inventamos, não é verdade? Mas as famosas resoluções e promessas de ano novo, elas nos mostram algo muito interessante. Elas revelam o nosso coração. E elas revelam o que está dentro do nosso coração e o que se passa na nossa mente. O que mais nós nos importamos? Com o que mais nós nos importamos? Quais são os nossos maiores objetivos? São as nossas resoluções de ano novo. Eu quero tal coisa para a minha vida em 2023. E é aí que está o meu coração, e é aí que está o meu desejo. Eu quero fazer isso ou aquilo outro. Eu quero ser isso ou aquilo outro. Essas resoluções, elas revelam o nosso coração e como nós pensamos. E todos nós aqui temos uma concepção do que é uma vida boa, do que é uma vida que merece ser vivida e de como nós queremos viver a vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Todos nós queremos, no final da nossa vida, olhar para trás e poder dizer que a nossa vida valeu a pena, que nós tivemos uma boa vida, que ela valeu a pena, que a nossa vida possuiu sentido e possui sentido e que nós fomos felizes. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos viver um grande amor. Todos nós queremos fazer coisas significativas, ter uma profissão importante, não ser um Zé Ninguém. Todos nós queremos viajar ao redor do mundo e ver aquelas paisagens, aqueles lugares com os nossos próprios olhos, não por uma tela de computador ou de celular. Nós queremos que a nossa vida seja como um filme de Hollywood. Nós queremos que a nossa vida seja cheia de glamour e de felicidade. Mas é aí que reside o problema. É aí que está o problema. Porque tudo isso é muito superficial, vazio e sem propósito e sentido último.
porque toma o aqui e o agora, viajar, ter um trabalho significativo, fazer coisas interessantes, viver um grande amor. Pega o aqui e o agora como tudo o que existe. E intencionalmente ignora que nós somos mais do que apenas o nosso corpo e que a nossa vida é mais do que apenas essa vida. Mas o que é uma vida que vale a pena ser vivida? E qual deve ser a nossa meta de vida, se não viajar e desfrutar do nosso trabalho, e viver um grande amor, e ter filhos, e fazer coisas significativas, e ter uma grande coleção de fotos? Hoje em dia ninguém mais tem álbuns de fotos, mas é tudo digital. Mas então no futuro olhar por uma tela e ver, na minha vida teve sentido. Eu tive esses momentos ímpares, importantes e grandes e alegres e felizes. Eu vivi uma vida boa. O que é uma vida boa, de fato, segundo a palavra de Deus? Bom, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele não responde diretamente o que é uma vida boa, mas ele nos aponta na direção de uma vida que é de fato cheia de sentido e propósito. Uma vida que, segundo a Bíblia, é cheia de sentido e propósito, porque é plena e significativa. O capítulo 5 de Efésios, ele gira em torno do contraste básico entre luz e trevas. O mundo está em trevas e Deus vem com a sua luz. O capítulo 5 de Efésios também gira em torno da metáfora de que os filhos de Deus foram iluminados, saíram das trevas e entraram na luz. Então eles têm capacidade de sair do pecado e da morte, não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus agindo neles. E eles próprios podem o quê? Tornar-se luz no Senhor. Então, a partir dessas metáforas, irmãos, de luz e trevas, o apóstolo Paulo ele passa a nos instruir a maneira que nós devemos viver nesse mundo de trevas. Como filhos da luz, como nós devemos viver nesse mundo de trevas? Ele diz que nós não podemos mais viver na escuridão, porque agora nós somos luz. Então chega de escuridão para a nossa vida, chega de imoralidade, a qual se espalha por todo o mundo, chega de guerras no nosso meio, que se espalha por todo o mundo, porque isso é vital para nós não vivermos a nossa vida de uma maneira tola e confusa, esperando que as coisas deem certo, sem estarmos preparados para refletir com profundidade, porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida. Viver de forma tola é o caminho para a morte, é o caminho do mundo, é não refletir sobre Deus e a sua palavra. O que nós precisamos fazer é acordar, nos levantar dos mortos, não mais dormir na luz, mas estar em Deus, confiando em Jesus, porque Ele já se levantou dos mortos, porque Ele já ressuscitou, e agora a sua luz brilha sobre nós. Então o contraste do capítulo 5 de Efésios é todo esse, luz e trevas, morte e vida. E Paulo está nos dizendo, olha, vocês não são mais em trevas, nem mortos nos delitos e pecados, Ele ressuscitou vocês, juntamente com Ele, pelo poder dEle, para que vocês estejam na luz como Deus está na luz e vivam com Ele em novidade de vida. Como? Bom, para começar, guardando o nosso coração. Seria um primeiro conselho das Escrituras. O segundo conselho seria obedecer aos mandamentos de Deus, não viver mais com imoralidade ou segundo o seu próprio coração. E por fim, um terceiro conselho bíblico para nós seria praticarmos o discipulado bíblico. Dessa forma, então, nós poderíamos ser prudentes em tudo o que fizermos e estarmos, então, quem sabe, prontos para caminhar na luz, em vez de andar em becos escuros, literais ou metafóricos, que nos levam ao pecado e do pecado à morte. A escolha reside como vamos viver a vida, em trevas ou em luz, numa vida com significado e propósito diante de Deus, ou uma vida fútil para o aqui e para o agora. Bom, qual é a vontade de Deus para nós? Como que Deus quer que nós vivamos 2023? Eu não tenho bola de cristal e eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida em 2023. Eu não sei o que Deus fará
ou deixará de fazer na sua e na minha vida em 2023? O que eu sei é que todos nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, segundo o conselho do apóstolo Paulo, para que nós possamos então viver de modo sábio nesse ano que se inicia. Nós não precisamos de mais coisas, nós não precisamos de mais resoluções, nós não precisamos de mais prosperidade, nós não precisamos daquilo que o nosso coração realmente quer e deseja profundamente para o ano de 2023. O que nós precisamos é viver uma vida sábia de acordo com a palavra de Deus. E a fim de nós realizarmos isso, a Escritura nos dá alguns conselhos e ensinos preciosos. Dessa forma, eu queria abordar com vocês 3 pontos que eu já mencionei, ou 3 conselhos que a palavra de Deus nos dá para nós sermos capazes de viver de maneira sábia nesse mundo que é quebrado e caído por causa do pecado, nesse mundo que vive em trevas, que constantemente vai nos confrontar. Nós temos que ter cuidado com a maneira que nós vivemos, para que não sejamos tolos. Sendo tolos, pensando que somos sábios, mas sendo tolos porque vivemos em trevas. Nós devemos ser sábios. E como ser sábio, então, e discernir a vontade do Senhor para a nossa vida? 3 conselhos bíblicos. O primeiro deles, guardar o coração. Provérbios 4, 23, diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos um ditado popular que poderia parafrasear o que o escritor de Provérbios está dizendo aqui, que é: o peixe morre pela boca. Não é? Se o peixe não abrisse a boca, ele não morreria. Nós também, irmãos, sofremos porque nós não guardamos o nosso coração. Jesus ele nos diz o seguinte, que a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e que a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bom, isso se refere ao caráter de alguém. O coração aqui se refere ao centro da pessoa no mundo judaico. Então se refere, em termos modernos, ao caráter, às intenções de uma pessoa ao agir ou deixar de agir. Porque boas intenções resultam em boas ações, más intenções resultam em más ações. Mas o que isso tem a ver com uma vida sábia para 2023? Bom, o primeiro passo para se viver de maneira sábia é entender que o que nos contamina não é o que entra, não são as pessoas, não são as coisas ao redor, não é o mundo. Se nós pecamos e falhamos e caímos, nós gostamos rapidamente de apontar o dedo, fulano, ciclano, o mundo, as coisas, a minha situação, e nós não olhamos para nós mesmos, porque é extremamente importante que nós sejamos capazes de olhar para nós mesmos, porque de um bom coração vem boas ações, de um mau coração vem más ações. Por isso que é extremamente importante nós guardarmos o nosso coração, porque a vida ela tem as suas fontes no coração, ou seja, no âmago da personalidade, do caráter, da vontade do nosso ser. Mas é pelo coração também que a direção da nossa vida é determinada. Onde nós colocamos o nosso coração é aquilo que nos faz mover a nossa vida em torno, é aquilo que nos faz mover a nossa vida para conquistar ou alcançar aquilo que nós queremos. Fontes da vida é uma expressão hebraica que significa tudo o que você faz. Então, tudo o que você faz vem do seu coração, vem das fontes da sua vida. Qual é a ideia aqui do escritor? Toma cuidado com tudo o que você faz e que você diz, porque a direção da sua vida é determinada pelo que se encontra no seu coração. Então, o que nós deixamos entrar no nosso coração determina como nós vamos viver a nossa vida. Se nós deixarmos as trevas entrarem, se nós deixarmos a forma de o mundo viver no nosso coração e vivemos como um mundo, nós vamos estar sendo tolos e enganando a nós mesmos. Então, a primeira lição para vivermos de forma sábia é: guarda o teu coração. Como guardar o coração? Você tem talvez o ano de 2023 inteiro para ler as Escrituras e descobrir como Jesus instrui a guardar o coração.
Nessa noite eu quero apenas apontar direções para que, como eu disse, eu não tenho bola de cristal, eu não sei a vontade de Deus para a sua vida, mas certamente Ele quer que você descubra qual é a vontade para a sua vida. E isso é um exercício de fé e de comunhão com Deus por meio da Escritura, da leitura da Escritura e da oração. O que nós temos que fazer é colocar em prática aquilo que nós dizemos que temos, a nossa fé, para descobrirmos as maneiras que nós deixamos o nosso coração fluir para coisas que não são de Deus e que nos dominam, para coisas que nos afastam da presença de Deus e que nós começamos então a viver de modo tolo, pensando que estamos sendo sábios, e nós vamos nos afastando de Deus cada vez mais, sem ao menos percebermos de tudo que temos que guardar, que nós possamos guardar o nosso coração. Assim, nós vamos começar a meditar e olhar para nós mesmos, e nós começamos a caminhar em direção a uma vida sábia. O segundo conselho para nós vivermos uma vida sábia em 2023 é óbvio, mas às vezes nós deixamos ele passar, que é: obedeça aos mandamentos de Deus. O escritor de Eclesiastes, que é também o escritor de Provérbios, Salomão, nos diz o seguinte, no capítulo 12, nos versículos 13 e 14: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto ele é ao mesmo tempo reconfortante, mas também ao mesmo tempo terrível, porque nós devemos guardar os mandamentos e obedecer a Deus, porque esse é o nosso dever. Se nós fazemos isso, nós estamos fazendo o certo diante de Deus. Mas ele também é terrível, porque ele diz que todas as nossas obras virão à luz, até mesmo aquelas escondidas, até mesmo o histórico do nosso computador que nós apagamos. Todas as nossas obras virão à luz, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o centro que o escritor de Eclesiastes quer nos dizer aqui é que nós devemos temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque o temor de Deus é o quê? É o reconhecimento do poder e da justiça imutáveis de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o escritor de Hebreus nos diz. O temor de Deus, ele nos livra da impiedade, ele nos livra da nossa justiça própria e da nossa autorretidão. Vejam, guardar o seu coração e obedecer aos mandamentos de Deus. Você começa assim, talvez, a trilhar um caminho de sabedoria, de uma vida sábia e frutífera diante de Deus, porque você começa a abandonar a impiedade por um lado e a justiça própria ou a autorretidão por outro lado. O temor de Deus conduz a abandonar o pecado, e o pecado, nós sabemos, é desobedecer ao mandamento de Deus. Então o pecado é o oposto do que o escritor está nos dizendo para fazermos aqui, que é guardarmos o mandamento de Deus, porque isso é o dever de cada pessoa. Então o conhecimento de Deus, mediante o temor de Deus, conduz à obediência de Deus, que conduz a uma vida plena de sentido e de propósito. Quando nós não guardamos o nosso coração, nós não guardamos os mandamentos de Deus. E quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós não temos uma vida plena e cheia de propósito. Porque só vive uma vida plena e cheia de propósito aqueles que se encontram em união, em comunhão com Deus. E esses são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Não há outra forma, não há outra fórmula, não há outro meio. Não, é apenas por meio de Jesus em obediência a Deus. Mas por que obedecer a Deus? Por que temer a Deus? Por que isso vai me dar uma vida sábia, afinal de contas? Por que isso vai me tornar sábio? A resposta, segundo Salomão, é porque nada escapará do exame e do juízo divinos. Então, se nós queremos ser sábios, nós temos que obedecer a Deus, porque somente por meio de Jesus é que nós seremos libertos do juízo futuro de Deus. Porque o contraste de uma vida piedosa e boa é uma vida de impiedade, é uma vida de pecado. Vejam, pecado por um lado, fé e piedade por outro lado. Nós cristãos não obedecemos a Deus por medo,
O temor do Senhor, eu tenho que ter medo. Não, o temor é esse reconhecimento do poder e da justiça imutáveis de Deus. Então nós não obedecemos a Deus por medo, pelo contrário, nós sabemos que Deus é bom e justo. Nós sabemos que Deus é a nosso favor. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho por amor a nós. Nós sabemos que Deus é amoroso, um Pai de amor que dá o seu Filho. E como filhos do nosso Pai Celestial, nós temos que obedecê-lo como bons filhos, porque Ele é um bom Pai. Exatamente como uma criança obedece aos seus pais, nós devemos obedecer a Deus. Nossos filhos sabem que nós amamos eles. E quando nós os corrigimos, quando nós os ordenamos, eles obedecem. Eles sabem que nós cuidamos e os protegemos. E que obedecer aos pais é o melhor para eles. Se nós estamos educando eles da maneira correta, segundo a palavra de Deus, eles sabem essas coisas. E nós também, no nosso íntimo, sabemos que obedecer a Deus é o melhor para nós enquanto filhos de Deus. E nós só podemos viver uma vida sábia, ou vivermos de modo sábio num mundo quebrado e caído pelo pecado, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Não há outro meio. Nós não podemos criar as nossas próprias regras. Nós não podemos viver segundo o nosso próprio propósito. Nós temos que viver segundo a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus. Meu terceiro conselho nessa noite, segundo a palavra de Deus, para nós termos uma vida sábia, nós precisamos praticar o discipulado. Jesus diz o seguinte em Mateus 16, 24, 25. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Tudo quanto vale a pena exige esforço, requer trabalho duro, uma família, uma profissão, todas as coisas que são boas. E nós somos cuidadosos e nos esforçamos com as coisas que nos parecem importantes, não é verdade? Nós não fazemos as coisas com o nosso emprego de qualquer jeito. Nós não fazemos as coisas com a nossa educação e a educação dos nossos filhos de qualquer jeito. Nós não cuidamos da nossa família de qualquer jeito. Nós não cuidamos da nossa aparência, da nossa saúde de qualquer forma. Essas coisas são importantes, então nós nos esforçamos e fazemos elas da melhor forma possível. Agora, como cristão, como nós podemos imaginar que vamos herdar a vida eterna se nós não temos o cuidado com a nossa caminhada cristã? Se nós não cuidamos da forma que nós andamos com Deus? Nós devemos tratar isso como uma coisa séria que isso é. Nós precisamos levar o discipulado a sério. O grande problema, talvez, um dos grandes problemas do nosso tempo é que nós não levamos o discipulado a sério. Nós não andamos com Cristo de maneira constante e séria. Nós pensamos que ser cristão é ir numa igreja com a parede preta. Opa, a nossa igreja tem uma parede preta. Nós pensamos que é ir na igreja com uma parede preta e se emocionar e cantar canções, ou ter experiências e ter visões. Então nós voltamos para casa e vivemos como os piores demônios que habitam essa terra. Nós não vivemos o discipulado, nós inventamos regras para nós mesmos, nós inventamos a nossa própria palavra para andarmos de acordo com ela. Vocês todos sabem basicamente que eu sou uma pessoa que abomina redes sociais, mas esses dias eu acabei desperdiçando um tempo em redes sociais e eu vi algo que era uma bobagem sem tamanha. Se vocês não conhecem o apóstolo Fred Flintstone, depois eu apresento para vocês o apóstolo Fred Flintstone. E ele estava lá na igreja dele falando umas bobagens, e ele começou a falar que Lilith foi a primeira mulher criada, e que Lilith é o terror dos homens e coisas assim. Irmãos, Lilith, ela é um personagem do folclore judaico. Então a pessoa estava pregando isso como se fosse a palavra de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Vejam só, nós criamos as nossas próprias regras, nós criamos os nossos próprios Deus segundo o nosso próprio desejo, segundo o nosso próprio coração. Nós não temos cuidado com o discipulado. Mas o que significa o discipulado? Seguir a Jesus. Simples e puramente seguir a Jesus de maneira constante.
Vocês conhecem aquela brincadeira que as crianças maiores gostam de brincar, chamada Siga o Mestre? Onde o mestre faz algo e todas as outras crianças têm que imitar. Por mais tolo, por mais ridículo, por mais engraçado que seja, as outras crianças têm que imitar porque elas têm que seguir o mestre. Ser discípulo de Jesus, poderíamos dizer, é uma brincadeira adulta de siga o mestre. Aonde Jesus vai, nós temos que ir. O que Jesus faz, nós temos que fazer. Aonde Jesus não vai, nós não podemos ir. O que Jesus não faz, nós não podemos fazer. O que Jesus não diz, nós não devemos fazer. Isso é discipulado, seguir Jesus em todos os seus passos, por mais difíceis que eles sejam, inclusive e sobretudo nos mais difíceis. O discipulado, ele significa submissão a Cristo, uma submissão pessoal e voluntária. Vejam, quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa com uma chamada dos seus discípulos, e aqui ele começa dizendo, se alguém quer. Vejam, nós somos reformados, nós acreditamos na soberania de Deus, mas a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Deus começa com uma chamada condicional, se alguém quer, venha. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie à sua vontade própria. Vejam, os judeus renunciaram não a si próprios, mas ao Messias. E os seguidores de Jesus renunciam a si próprios. Aqui está o grande contraste entre religiosos e os seguidores de Jesus, os discípulos cristãos genuínos. Irmãos, a religião que não nos custa nada, não vale coisa alguma. A religião que não nos custa nada, não tem valor algum, porque Jesus pede dos seus discípulos exatamente e absolutamente tudo, a sua vida por completo. Jesus exige um espírito de renúncia e sacrifício completos. Mas não a mera renúncia dos prazeres desse mundo, ou um código de vestimenta e um código de ética inventados por homens desse mundo. Não, Jesus exige a negação de si mesmo, a morte do eu. Porque a morte do eu é tanto um pré-requisito, quanto uma característica contínua do discipulado. O que é o discipulado? É seguir a Jesus, morrendo para si próprio e vivendo para Deus. Isso tudo pode parecer absurdo, porque a mentalidade do mundo às vezes tem invadido a forma que nós pensamos. Nós achamos que somos sábios, mas somos tolos e vivemos de maneira tola. Nós pensamos que isso é absurdo. Para aí, rejeitar os meus sonhos, os meus propósitos, os meus planos, mas eu tracei coisas tão boas para a minha vida e eu quero viver. E se Jesus não quiser que eu viva essas coisas? Mas esse é o único e verdadeiro caminho para uma vida com sentido e com propósito, a vida do discipulado. Sabe por que nós achamos isso um exagero? Porque na verdade nós estamos tão cheios da cultura de morte de Hollywood. A nossa imagem do que é ser cristão é formada por músicas terríveis e por filmes norte-americanos e pelo mundo que diariamente nos diz como devemos agir, nos vestir e falar, que nós nos tornamos como que cegos e surdos para aquilo que a palavra de Deus nos diz, para a verdade. Então nós criamos um ídolo segundo o nosso próprio coração e seguimos ele. Mas esse ídolo não é Jesus. Se nós procuramos, ou quisermos procurar viver de maneira sábia e diligentemente, desse modo, segundo as Escrituras, guardando o coração, obedecendo os mandamentos e praticando o discipulado, nós podemos começar a viver do modo que Paulo nos instrui, com sabedoria e discernindo os tempos, e não com tolice e um monte de ideias estranhas a Deus. E na medida que nós avançamos nisso, no guardar o nosso coração, no obedecer aos mandamentos de Deus e no praticar o discipulado, nós avançamos na sabedoria e na caminhada cristã e nos tornamos cada vez mais sábios, porque nós somos capazes de discernir a vontade de Deus para as nossas vidas e desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Muitos cristãos procuram qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E ela está patentemente revelada, ainda que oculta. Porque Deus não nos dá a sua vontade
sem um relacionamento. Deus nos revela a sua vontade sem revelar a sua pessoa. Nós não podemos ter a salvação de Deus sem antes termos a Deus mesmo. Essa é a grande diferença de uma religião que não custa nada e do cristianismo, que nos exige tudo para que possamos ter aquilo que é o bem mais precioso, que é Deus mesmo. Mas por que isso é assim? Porque apenas o que é feito para Deus possui significado e sentido verdadeiros. Irmãos, ninguém vai lembrar de nós em 100 anos. Ninguém vai ler os nossos livros se nós escrevermos eles em 100 anos, em 200 anos. Ninguém vai lembrar das nossas boas ações e dos nossos momentos de alegria. Porque só o que é feito para Deus possui significado e sentido verdadeiros e eternos. Tudo o que o mundo faz passará e não terá significado eterno, a não ser aquilo que é feito para Deus. Salomão usa uma imagem incrível em relação ao mundo. O mundo é uma palavra muito difícil de traduzir, que é rebel no hebraico, e tem a ideia de névoa, de vapor. O mundo é um vapor. Se nós soprarmos, ele some. O mundo é uma névoa. Bate o sol da manhã e ela se dissipa e já não mais existe. Assim são os nossos feitos, as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos projetos, se eles não forem feitos em Deus e para Deus. É por isso que as pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo, porque elas sabem que só o que é feito para Deus tem valor eterno. Então elas agem tentando valorizar o seu tempo da melhor maneira possível, fazendo o máximo de coisas que têm valor eterno. Porque o tempo é o bem mais precioso que todos nós temos. O tempo é o bem mais precioso que eu e você temos. E todos nós temos uma quantidade limitada dele aqui na Terra. Nós não temos tempos infinito. Por isso que nós devemos usá-lo de maneira sábia. Então, viver de modo sábio é entender que cada oportunidade deve ser aproveitada antes que seja tarde demais. Mas não para agir segundo o nosso coração, não para agir segundo os nossos sonhos e projetos, mas para fazer a vontade de Deus, que tem valor eterno e que dura para sempre. Nós precisamos saber que vivemos em um mundo quebrado e caído pelo pecado. Mas nós não devemos agir como vândalos no mundo. Já que o mundo está quebrado e caído, então nós vamos viver de qualquer maneira. Não. O mundo frustrante que nós vivemos, que não realiza os nossos sonhos, os nossos projetos, e que nem tudo acontece da forma que nós imaginamos, faz parte do propósito de Deus para que nós sejamos sábios. Para que aquele sentido ou senso de eternidade latente que nós temos habitando em nós venha à tona e nós não encontremos nesse mundo a resposta, porque ela não está nesse mundo, mas em Deus. Então conhecer, compreender e fazer a vontade de Deus é a prioridade de todo cristão, ou deveria ser a nossa prioridade. Não resoluções de fim de ano, não projetos para 2023, mas conhecer, compreender e fazer a vontade de Deus para viver de modo sábio nesse ano que se inicia. O que nós realmente precisamos para esse ano que se inicia é viver de maneira sábia e buscar discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida em particular? Qual é o projeto de Deus para você? Essa é uma resposta que apenas você pode receber de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer, você só vai alcançar essa resposta se você for guiado pela lei do Senhor, ou seja, pela palavra de Deus, com firmeza de propósito e com dor, se for preciso. Essa é a forma de se mover na direção do que Deus deseja. Indo de encontro à palavra de Deus, nós nos movemos na direção do que Deus deseja e descobrimos o que Deus tem para nós. Você viu o sofrimento esse ano na sua vida? Você viu as firmes realidades que nos movem, nos fazem sofrer? Você viu como falhou com as suas promessas para Deus logo nos primeiros dias do ano? Ou com os seus compromissos consigo mesmo?
e como desapontou os outros com o seu pecado? Você viu que às vezes nem o seu padrão do que é justo e correto você conseguiu cumprir esse ano? Isso aponta para a resposta. Aliás, isso aponta que a resposta não se encontra no mundo e nos projetos e sonhos e planos que nós temos. Porque nós precisamos de alguém que nos guie com firmeza na palavra de Deus. Na verdade, o que nós realmente precisamos é de Deus, e somente de Deus, porque só Deus é capaz de nos fazer viver de modo pleno e satisfatório, com sentido nesse mundo. Nós não precisamos mais disso ou daquilo que a nossa era consumista nos faz pensar que precisamos. Em 2023 eu preciso mais disso. Se eu tiver mais disso, então eu vou ser feliz. Esse mundo é vapor e vaidade, e já já será julgado. E cada pessoa, cada ação, cada maldade vão ser julgadas diante de Deus. Esse mundo é efêmero, é como a neblina, e o sol já não existe mais. Sabe por que às vezes nós nos pegamos fazendo a conta e ela não fecha nos nossos planos e projetos? Sabe aqueles momentos em que nós não podemos evitar olhar para o nosso coração? E nós somos capazes de ver com toda a clareza que nós não temos uma vida com sentido e propósito, que o nosso coração não nos satisfaz. Sabe aqueles momentos que nós não queremos ter, mas que eles acontecem uma vez ou outra na nossa vida? É porque nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos quem nós não fomos feitos para ser. Nós fomos criados para viver na luz de Cristo, mas habitamos em trevas. Nós fomos refeitos para a justiça de Cristo e não para andar em pecado e longe de Deus. Eu e você fomos feitos para imitar a Deus. Mas para isso nós precisamos de um guia. Nós precisamos de alguém que nos conduza no caminho difícil e tortuoso que é a vida num mundo quebrado e caído pelo pecado. Nós precisamos de um pastor que nos leve pelo caminho e que nos satisfaça completamente, nos leve a águas que refrigerem a nossa alma e nos leve a pastos que satisfazem o nosso ser. Alguém que nos ajude a temer a Deus, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, nós sabemos, não é algo, não é uma coisa, mas é alguém. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o bom pastor. E Ele pode guiar tanto você quanto eu por esse caminho tortuoso que é a vida. Ele provou isso por meio da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Que nesse ano de 2023, nós possamos nos apegar a Jesus de uma forma como nunca fizemos antes. Que nós de fato possamos viver o discipulado, que nós de fato possamos obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, e guardando o nosso coração. Ele morreu para que nós pudéssemos viver uma vida dessa forma, uma vida de verdade, cheia de paz e de alegria, ainda que com dor e sofrimento, ainda com tristeza, mas cheia de sentido e de propósito. Ele ressuscitou para que eu e você possamos ressuscitar com Ele no último dia e viver eternamente, cheios de propósito e de sentido, numa vida plena e completa. Esse é o dom gracioso de Deus no Evangelho, desfrutar da companhia e da amizade com o próprio Deus, eternamente, eternamente e eternamente. Então, dessa forma, nós podemos ser realmente completos. Dessa forma, a ânsia do nosso coração pode ser satisfeita. Dessa forma, os desejos ocultos, que nós não sabemos onde eles brotam e nem como satisfazê-los, porque não encontramos as respostas para onde nós olhamos, para o mundo, para as pessoas, para as coisas que não são Deus. Dessa forma, se nós olharmos para Ele, nós podemos achar as respostas. Se nós obedecermos a Sua palavra, nós podemos começar a achar as respostas para uma vida sábia, para uma vida plena e cheia de sentido. Eu meditei um pouco essa semana e eu podia trazer uma mensagem de prosperidade, paz e alegria, mas o que nós mais precisamos é uma vida com sentido. Então que em 2023 nós possamos guardar o nosso coração, obedecer aos mandamentos de Deus e praticar o discipulado, uns com os outros, na comunidade dos santos, ajudando uns aos outros a encontrarem as respostas de Deus para a vida delas por meio
da Escritura. Que nós possamos nos deixar ser guiados por Jesus em 2023. Sabe, não trilhar o nosso caminho, mas deixarmos-nos ser guiados por Jesus em 2023. Não vivermos a vida de maneira sábia, segundo a nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento, mas deixarmos ser guiados por Jesus em 2023, para viver de maneira santa e sábia no mundo. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Quem Ele é? Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor